E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui desejando saúde, dando meu olá oficial e torcendo por vocês para que vocês não sejam prejudicados em todo esse processo. Mas não tem nada de diferente. Se fosse uma aula presencial, existia a chance de você mesmo estar se prejudicando, de repente bagunçando, não prestando atenção, desanimado. Então não muda nada, não muda nada. Sempre continua sendo você o protagonista do seu próprio conhecimento. Então não desista, né? É uma oportunidade de você virar um pesquisador, que é o modelo ideal de um aluno, aquele que é responsável pelo seu conhecimento, tá ok? Bom, aqui ainda estamos em elerodinâmica e, na verdade, vamos até o final do bimestre, correto? Falta ver alguns dispositivos dentro do circuito elétrico, o circuito elétrico e eletrônico, mas também falta uma análise sobre o próprio circuito elétrico. Mas vamos gastar essa aula com um elemento que é o gerador. Vamos analisá-lo. Apesar de já termos o contato com ele, só que aqui nós vamos oficializar esse indivíduo, certo? O gerador, que é um dos dispositivos dentro do circuito elétrico. Tá, ok. O que a gente pode falar sobre o gerador? O próprio nome já dá uma ideia, ou seja, é alguém dentro do circuito que ele fornece a energia. Certo? Todas as vezes que nós temos um gerador, ele não consome a energia, ele é responsável por gerar. Então, você está vendo ali uma figura de duas crianças brincando com um carrinho de controle remoto. E vemos ali no lado direito um elemento responsável por geração de energia. Você está vendo uma pilha, você está vendo uma bateria, você está vendo uma fonte. Então, aquilo ali é a cara de um gerador elétrico. E o que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico é todo o sistema que é energia elétrica, uma outra modalidade de energia. Que no caso, aproveitando para isso, né, nós temos essa figura de uma hidrelétrica, que ela transforma a energia potencial gravitacional da água, né, em movimento, e esse movimento ele é transformado em energia elétrica. No caso de uma pilha, ela é a transformação da energia química em elétrica. Então, toda aquela reação química dentro de uma pilha, ela termina, aí não tem mais nada que fazer, tem que comprar outra. Então, o gerador elétrico é um sistema capaz de transformar um outro tipo de energia para energia elétrica, certo? Então, bora ver a representação de um gerador elétrico. Ele tem essa cara aí, certo? E nós vamos determinar aqui o que seriam essas representações aqui. O que nós podemos falar? A e B são os terminais. Então, deixa eu colocar aqui. A e B são os terminais desse nosso gerador, tá? Percebe lá no meio que nós temos duas barrinhas? Isso aí não é um capacitor, tá? Porque as barrinhas são diferentes. Uma é uma barrinha menor, outra ela é maior. Então, essa barrinha menor, que no caso acaba tendo um sinal negativo, aquilo ali nós chamamos de polo negativo. No caso, a gente percebe muito bem numa bateria, numa pilha isso, né? A barra maior, no caso, vai ser o nosso polo positivo
da nossa fonte, do nosso gerador elétrico. Muito bem, temos um E ali em cima que nós chamamos de força eletromotriz, que é justamente a responsável pela geração da energia. Por mais que esteja o termo força é colocado aí, não tem mais sentido ele, mas os cientistas iniciais ainda não tinham a ideia completa sobre o funcionamento elétrico, né, dos dispositivos. E hoje a gente sabe que isso não é uma força, tá? Tanto que a força eletromotriz, a unidade dela é volt, que é a mesma unidade de uma pilha, certo? Então, essa seria o potencial que é fornecido, seria o original de um gerador elétrico. Temos um R ali, que é o que nós chamamos de resistência interna, porque todo gerador, o real, ele tem uma resistência interna, nele mesmo ele já perde um pouco desse potencial, daquela DDP, da força eletromotriz. Então, esse gerador elétrico, ele vai ter uma corrente I, certo? Seria a corrente do gerador. E vai fornecer uma DDP. Por mais que lá dentro dele ele gere uma força eletromotriz E, mas ele perde, tem uma queda de tensão ali na resistência e ele acaba entregando apenas U. Então ele perdeu uma parte daquela energia elétrica. Correto? Bom, a gente tem com o entendimento desses elementos do gerador, nós temos o que nós chamamos de equação do gerador. Bom, o que a gente precisa saber aqui? Algumas definições nós precisamos aqui. A primeira delas é que a potência total gerada, né, nada mais é do que a potência entregue mais uma potência dissipada. Todo o sistema funciona desse jeito. Eu tinha tudo isso aqui de potência. Uma parte foi dissipada e sobra um outro para eu entregar. Que no caso, aquela potência P é quanto que é entregue. Porque uma parte se perdeu dissipando. Tanto que uma pilha, se você for perceber, ela esquenta um pouquinho e uma parte dali perde. Quanto menos perde, melhor é a eficiência. A força eletromotriz, a gente pode também, por definição, dizer que é essa potência total pela corrente do gerador. Essa aqui é a definição de força eletromotriz. Muito bem, a gente sabe também que potência nada mais é do que a DDP vezes a corrente, tá? Então, olha só que interessante, aqui a gente então vê que a potência total nada mais vai ser do que a força eletromotriz vezes a mesma corrente. Em efeito Joule, a gente viu que a potência dissipada, vimos que nada mais é do que a resistência vezes uma corrente ao quadrado. Isso aqui é o efeito Joule. Então, bora, já que eu tirei potência total, a potência consumida e a potência dissipada, bora trocar na primeira lá? Então, nós temos o seguinte, ó, dessa equação aqui, potência total é E vezes I, potência consumida é U vezes I, potência dissipada R vezes I quadrado. Se eu dividir tudo por I, eu vou ter que a E igual a U mais R vezes I.
Só rearranjando, eu vou ter que esse U ficou E menos R vezes I. Essa aqui é a nossa equação do gerador, que viria a ser o quê? Bora apontar quem é quem aqui. Então, essa aqui é a DDP do nosso gerador ou da nossa pilha, nossa bateria, que nada mais é do que a força eletromotriz ou seja, o quanto que ela gera lá dentro dela, menos esse R vezes I seria a resistência interna, ou seja, seria a queda de tensão dentro do nosso gerador, certo? Que é mais ou menos o que está representado aqui nesse circuito, viu? Eu tinha um potencial VA, ganhei uma força eletromotriz E, só que perdi um pouco no resistor, certo? Aquela queda é R vezes I, e ele acabou entregando só U, ó. Isso é o que a pilha acabou entregando, U, a DDP, VA menos VB. Muito bem, então, dentro desse entendimento, nós conseguimos ver, então, o rendimento do gerador, quanto que ele é eficiente ou não. Rendimento, seria essa letra, esse N meio invocado, nada mais é do que a potência consumida pela potência total, certo? Essa relação de potências é que me define o meu rendimento. Isso aqui já é uma fórmula, tá? Deixa eu colocar aqui para nós. Só que eu consigo substituir esses valores. A potência, no caso, é U vezes I. E a potência total é E vezes I. Então, daqui eu também consigo tirar que o meu rendimento nada mais vai ser do que quanto que aquela pilha ou gerador entrega, né, que seria aquele U final, sobre o quanto que ela tinha dentro dela, gerada, né? Essa relação entre essas duas grandezas me fornece o rendimento. O que é interessante? Se eu tiver o que nós chamamos de gerador ideal, ou seja, ele não tem resistência interna, bem aqui, olha, não tem aquela resistência. Ou seja, tudo aquilo que ele gera, no caso a força eletromotriz, é o que ele entrega. Então, um gerador ideal, ele não tem, isso aqui seria um ideal, tá? Não tem essa resistência interna. Então, dá para perceber que ele vai entregar aqui a energia inteira. Então, esse rendimento vai ser a própria energia eletromotriz, que vai dar 1 ou 100%, né? Porque rendimento a gente dá em porcentagem. Então, aqui, esse rendimento vai ser de 100%. Mas isso num gerador ideal, é o máximo que um gerador alcança, certo? Beleza. Bom, a gente pode tentar fazer um exemplo aqui para começar a entender essa ideia.